Oi, meu irmão, minha irmã. Que alegria, mais uma vez, estar diante da palavra do Senhor para compartilhar com você. Eu gostaria de abordar o seguinte tema hoje: nova oportunidade. E eu vou ler no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, que diz o seguinte: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Uma nova oportunidade é algo que nós almejamos quando nós ofendemos alguém. Quando nós queremos voltar o relacionamento de antes. Quando nós queremos consertar ou resolver o nosso problema de pecado. E o Senhor Jesus, Ele sempre nos dá uma nova oportunidade, porque Ele é gracioso. Graça significa favor imerecido. Não é por merecermos, mas é por graça. E Ele também é misericordioso. Misericórdia significa ter compaixão, significa sentir o que o outro está sentindo. Significa ter um sentimento a favor de alguém, mesmo que ela não mereça receber a nossa ajuda. No caso, a ajuda do Senhor Jesus. Pois Ele é misericordioso. E Jesus, Ele veio para trazer vida. Ele não veio para julgar. Ele disse: o Filho do Homem não veio para julgar. Em João, capítulo 3, versículo 17, fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para salvar. Então Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. Ele não veio para julgar, mas Ele veio para mostrar
a sua graça, a sua misericórdia. Ele não veio como um juiz, ele veio como Salvador. É por isso que o Senhor Jesus, ele sempre dá uma nova oportunidade. Diante daquele que o busca, diante daquele que se arrepende, diante daquele que quer mudar de vida, que quer viver uma nova vida, diante daquele que quer deixar aquela vida de erros, de pecados e viver uma nova perspectiva e ter uma nova maneira de viver. Eu sempre observo que quando uma pessoa que vivia uma vida totalmente contrária à palavra de Deus, contrária à vontade de Deus, que cometia muitos delitos, muitos erros, e ela então tem um encontro com o Senhor Jesus e passa então a viver uma nova vida, pessoas olham e criticam. Não, mas ele vivia naquela vida e agora resolveu viver, resolveu ser certinho, ser correto. Não entendem? Para o mundo, aquele que é transformado continua. Eles continuam lembrando dos erros, mas o Senhor, ele lança no esquecimento. Ele não lembra mais. Ele não leva em conta. Ele nos perdoa. Nós vemos aqui, nesse acontecimento, e a realidade do pecado por trás da religiosidade. Olhando aqui agora para a vida dos escribas e fariseus, eles eram homens religiosos, eles eram homens estudiosos da lei, eles conheciam a lei, conheciam a Bíblia. Porém, eles viviam, eles não colocavam em prática. Conheciam, porém não praticavam. Nós vemos aqui a legítima hipocrisia e a intolerância daqueles homens. O que é a hipocrisia? Hipocrisia é como colocar uma máscara. É querer dar a impressão de perfeição, não sendo perfeito. É querendo dar a impressão de que é correto, porém não é correto. É uma falsa aparência. É uma falsa conduta. É uma falsa piedade. E esse era o comportamento daqueles homens. E a pessoa que é hipócrita, ela acaba se tornando intolerante. Sabe o que é intolerância? O que é ser intolerante? É ser juiz dos erros dos outros. É não suportar os erros dos outros e ser complacente com os próprios erros. É ser carinhoso com os próprios erros, a ponto de não enxergá-los. É olhar e enxergar erro nos outros, falha nos outros e julgar os outros. E não olhar para os seus próprios erros, para as suas próprias falhas. A pessoa intolerante, ela acaba tornando-se um crítico, uma crítica por excelência. Ela só vê erros, só vê falhas nos outros e só vê perfeição em si. Ela não é capaz de suportar os erros dos outros. E nesse sentido acaba tornando-se uma pessoa quase que insuportável. Mas nós vemos a admirável e infalível atitude do Senhor Jesus diante daquela situação. Veja a narrativa do texto sagrado aqui,
A intenção dos escribas e fariseus era apanhar Jesus em alguma falha. Eles viam a integridade de Jesus, a perfeição de Jesus, a retidão de Jesus, mas eles procuravam, de certa forma, apanhá-lo em alguma falha, em algum erro. Então, diante do erro da mulher, daquela flagrante adultério, eles usaram daquela situação, humilhando-a, trazendo-a na presença de Jesus, para apanhar Jesus. Eles não se importaram com o sentimento da mulher, e nem se importaram com o sentimento de Jesus, e sim com os seus próprios, com a sua própria hipocrisia, escondida por trás de uma falsa religiosidade. E Jesus, então, olha para aqueles homens e ele começa a escrever na areia. Versículo 7 fala que eles insistiam. Então, enquanto Jesus estava ali escrevendo na areia, eles insistiam: cadê Jesus? Cadê? O que vai fazer? O que deve se fazer com essa mulher? Eu imagino que eles pensaram o seguinte: Jesus tem dito que não veio para julgar. Ele veio para salvar. Mas ele diz também que não veio para revogar a lei, mas veio para cumpri-la. Então não vai ter saída para ele. Se ele disser que a mulher não deve ser apedrejada, ele está quebrando um mandamento. Ele está quebrando a lei, que diz que a mulher adúltera tem que ser apedrejada. Porém, se ele disser que ela deve ser apedrejada, ele está julgando. Ele está executando alguém. E eles insistiam nisso, achando que não tinha saída para Jesus. E Jesus então surpreende ali a todos. Nos surpreende também. Com a sua sabedoria. Ele diz, imagina o que Jesus estava escrevendo. Será que Jesus estava escrevendo os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não sei, o texto aqui não diz o que ele estava escrevendo. O fato é que ele estava escrevendo na areia, e então, aqueles homens insistiam, e Jesus então se direciona o olhar para eles e diz o seguinte: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E aqueles homens foram pegos. E diz que eles foram acusados pela própria consciência. Eles se sentiam tão perfeitos, mas a atitude de Jesus ali fez com que eles olhassem para dentro deles mesmos, para a sua consciência, e eles foram acusados por ela, de que eles eram pecadores, como os demais, de que eles não eram perfeitos, como eles achavam que eram. E eles foram saindo um a um, diz que começando pelos mais velhos, até o último, ficando ali só Jesus e a mulher. E sabe qual é o propósito de Jesus? É dar uma nova oportunidade. Então a pessoa que precisava de uma nova oportunidade ali era aquela mulher, cujo nome não é narrado aqui, mas fala que ela foi flagrada em adultério. Mas ela precisava, diante daquela circunstância, em que ela poderia ser apedrejada e morta. Parecia que não havia saída para ela ali. Mas Jesus, ele veio para dar uma nova oportunidade
e ele dá uma nova oportunidade para aquela mulher. Ele chega para ela e diz assim: ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. E ele diz: eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Jesus, ele veio para salvar. Ele veio para salvar os perdidos. Aquela mulher demonstrava ali uma mulher perdida, sem solução. Quantas vezes muitos olham para você e podem dizer assim: você não tem solução, aquele não tem jeito, aquela não tem jeito. Jesus diz assim: tem jeito, porque eu vim salvar o perdido. Eu vim trazer a solução para aquele problema que não tem solução. E Jesus então diz assim para a mulher: eu também não te condeno. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aquele perdido que acha que todos acham que não tem solução. Quando ele se volta para o Senhor Jesus e busca Ele, Jesus traz a solução, porque Ele veio buscar, Ele veio salvar o perdido. Ele veio libertar os cativos. Em João capítulo 8, versículo 36, Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, aqueles que estão cativos, encarcerados pelo pecado, pela uma vida completamente corrupta, desregradas, desestruturada, Jesus veio libertar. Jesus trouxe liberdade àquela mulher. Ele veio proporcionar uma vida nova. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, está escrito: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É nova criatura. Jesus é aquele que é capaz de transformar uma prostituta em uma princesa, de transformar um bêbado em um homem de honra. Jesus é capaz de fazer isso. Ele é poderoso para transformar uma vida que está na impiedade em uma vida nova. Uma vida que se sente inútil em uma vida útil para a glória do Senhor. Ele veio para trazer uma nova oportunidade para mim e para você. O propósito do Senhor é salvar vidas, proporcionar vitória. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor, porque Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Somos gratos porque o Senhor nos deu uma nova oportunidade, continua dando novas oportunidades, Senhor, salvando o perdido, libertando os cativos, os encarcerados e trazendo vida nova, perspectiva nova, esperança, Pai. E nós somos gratos por isso, porque isso tornou-se possível pela vinda do Senhor Jesus, que nos amou até o fim, até as últimas consequências, a ponto de entregar a própria vida em favor de nós. E ressuscitou ao terceiro dia e está na glória. E por isso nos traz esperança viva, nos traz segurança, nos traz transformação.
nos dias de hoje. E é com gratidão que nós oramos. E é em nome do Senhor Jesus. Amém.